Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Os céus do Brasil riscados por um tráfego aéreo intenso, nunca antes visto. Bom, não são apenas pessoas viajando no ir e vir de suas viagens a lazer ou a negócios, não. As produções de uma cadeia global estão no ar. Porém, comparado ao modal rodoviário, o transporte aéreo de cargas no país ainda tem uma expressividade considerada tímida, não é, Arthur? É verdade, Dalva. O transporte aéreo de cargas tem inúmeras vantagens. A gente pode destacar três das mais importantes: a agilidade, a urgência e a segurança. Mas também existem alguns entraves que impedem a popularização desse tipo de frete na logística brasileira e maranhense. O maior deles é o custo, considerado muito elevado nessas operações. Arthur, esse é um tipo de transporte com muitas e importantes peculiaridades. Ele atende a necessidades que outros modais podem deixar muito a desejar. Isso quer dizer que uma carga enviada pelo modal aéreo tem a vantagem de chegar ao destino de forma muito mais rápida do que se fosse transportado pelas rodovias. Rodovias que, aliás, têm uma qualidade questionável e sofrem com a falta de segurança em diversos trechos. Outra questão é que, por ter a maior parte dos procedimentos realizada de forma mecânica e automática, a logística no modal aéreo reduz os riscos de perdas, extravios, avarias, ou seja, prejuízos. Além disso, Dalva, alguns fatores atuais levaram o frete aéreo a experimentar uma alta nunca antes vista no Brasil. Aqui no Maranhão, no início de novembro, foi realizada a conferência Negócios de Logísticas da CCR Aeroportos e a Federação das Indústrias do Maranhão. O encontro que ocorreu lá na FIEMA, além disso, além do diálogo entre a classe empresarial e representante da CCR, abordou as possibilidades de estratégia para fomentar o comércio exterior do Maranhão. Arthur, essas discussões passam necessariamente pela ampliação da malha aérea no estado e internacionalmente falando. Mas para isso é preciso que haja, no Maranhão, incentivos especiais. O transporte aéreo de mercadorias é o nosso destaque de hoje aqui no Negócios na Pauta. Que o transporte aéreo de cargas é o mais seguro e ágil, ninguém duvida. Produtos despachados em aviões chegam muito mais rápido aos destinos e isso movimenta uma cadeia global de produção. Mas, se por um lado, esse ponto é considerado uma das principais vantagens do investimento nesse modal, por outro, pode ser também visto como um dos principais entraves para muitos empresários que enxergam o alto valor do transporte aéreo como um impedimento. No Maranhão, recentemente, a FIEMA e a CCR, que administra os aeroportos de São Luís e Imperatriz, promoveram uma conferência sobre logística na capital maranhense. O objetivo foi apresentar aos empresários maranhenses todas as possibilidades do modal aéreo. A CCR apresentou várias oportunidades relacionadas não só à operação da empresa, mas também a esse tipo de transporte de um modo geral. No tocante à operação da empresa, a CCR apresentou espaços disponíveis dentro da área do aeroporto para a construção de galpões, então galpões logísticos que possibilitam ao empresário receber carga de outros estados, fracionar essa carga e depois encaminhar para os seus consumidores finais. Apresentou também a oportunidade de prestar serviços e de vender produtos para a própria CCR, para a própria empresa, para aquelas atividades rotineiras, as atividades operacionais da empresa. Apresentou informações sobre investimentos planejados pela empresa para o próximo ano, com o objetivo de melhorar a infraestrutura, melhorar a acessibilidade do nosso aeroporto e, lógico, todas essas obras, todas essas melhorias implicam em oportunidades de negócio para as empresas maranhenses. Para as empresas associadas ao PDF, Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da FIEMA, o investimento nesse modal representa vantagem competitiva. O comércio internacional também se torna mais acessível com o modal aéreo. É a chance daquilo que é produzido no Maranhão ganhar o mundo. E nós temos uma boa aceitação em outros países de produtos regionais. Exemplo, nossas cachaças, que são premiadas
não só no Brasil, mas também em outros países no exterior. Produtos como chocolate, geleia, biscoitos e tantos outros produtos que nós temos aqui no Maranhão e que fazem sucesso no mercado internacional. E com a possibilidade da logística aérea, isso acaba se tornando um benefício, porque com a logística aérea, esses produtos vão chegar de forma mais rápida, de forma mais competitiva a esses mercados consumidores. Então, na nossa avaliação, essa parceria com a CCR Aeroportos é muito benéfica. É benéfica para a empresa, porque apresenta para ela potenciais clientes, e é benéfica para os nossos empresários maranhenses, porque abre para esses empresários todo um leque de oportunidades associada a esse novo modal que está sendo cada vez mais explorado, que é o modal aéreo. Bom, nós acabamos de ver que comodidade e agilidade custam caro, apesar de todas as vantagens de agilidade, segurança e rastreamento. Mas é inegável que para um país com grandes extensões territoriais, como o Brasil, com seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, o modal aéreo ainda tem muito espaço para crescer. O clima favorece, o relevo predominantemente planáltico com altitudes modestas também favorece. Tudo isso deve ser considerado, não é, Arthur? Sem dúvida, Dalva. E o Maranhão agora quer dar um passo importante nesse cenário. A CCR Aeroportos, que tem a concessão da administração do Aeroporto Internacional de São Luís, iniciou recentemente uma operação de voos cargueiros com a entrega de encomendas. São Luís e Teresina conquistaram essa nova rota e agora a ideia é atingir os voos internacionais, além de se potencializar os voos cargueiros no Maranhão. Sobre tudo isso, vamos conversar com o nosso convidado de hoje, aqui no Negócio na Pauta, que é o Jason Mello, gerente do aeroporto de São Luís, da CCR Aeroportos. Boa noite, seja muito bem-vindo, Jason. Boa noite, é uma honra estar participando aqui, muito feliz de poder falar de um tema que me alegra muito, que é a logística de carga. Bom, Jason, também quero te desejar as boas-vindas ao programa e nesse nosso bate-papo de saída a gente pode começar tentando entender hoje a avaliação que se tem do mercado de São Luís, da nossa região aqui maranhense, quando se fala em transporte de cargas nesse modal considerado ainda muito caro, muito longe da realidade de algumas empresas, algumas indústrias. Ouvir a tua avaliação, o que se pensa na CCR a respeito de São Luís do Maranhão? Bom, primeiro é muito importante entender, né, a característica do modal aéreo, né? Existe uma característica muito relevante que é a necessidade da velocidade, né? O transporte ele está aí como uma forma de vencer um obstáculo que é a distância, né? E quando a gente tem a necessidade de que isso seja feito com velocidade, nenhum outro modal é tão significativo quanto o modal aéreo, né? E o Brasil, pelas dimensões que possui, ele tem uma característica que pode propiciar uma quantidade de negócios aéreos significativa. Quando a gente traz esse olhar para o Maranhão, a gente vê um estado grande, né, um estado com potencial de desenvolvimento industrial, né, mas que ainda precisa de um desenvolvimento da cadeia logística para os negócios aéreos. Vemos aqui em São Luís um porto muito bem estruturado, que hoje tem uma movimentação significativa, mas a cadeia ainda não está totalmente desenvolvida, né, para que a gente consiga ter uma abrangência maior desse aspecto. Com isso, a gente enxerga não um problema, mas sim uma oportunidade, né? O Estado tem aqui uma oportunidade de trabalhar no Oceano Azul, né, e trazer para a gente, e trazer, né, conosco um nível de negócios que poucos outros estados podem oferecer. E a CCR está em busca de desenvolver esse modal e trazer essa oportunidade, e junto com essa oportunidade, trazer muito mais competitividade para o mercado local. Porque no final, nos dias de hoje, velocidade de entrega principalmente é um ponto de competitividade, né? Agora, vocês assumiram a administração do aeroporto de São Luís, acho que de Imperatriz também, não é isso? Imperatriz também. Mas o que vocês encontraram de estrutura para fazer toda essa movimentação nesses aeroportos, mas principalmente o de São Luís? Perfeito. Tá? Nós assumimos a operação no mês de março, né, agora em 2022, depois de um processo de transição, né, proveniente aí de um processo de um sistema de concessão, da assinatura de contrato, enfim, nós tivemos um tempo para estudar a estrutura, né, e quando a gente fala de infraestrutura instalada, né, nós estamos passando por um momento de recuperação, né? Havia uma estrutura bastante defasada e não só a estrutura física, mas a estrutura de negócio do modal aéreo também.
Tá? E muito disso também se deu por conta do momento de pandemia, em que a gente estava saindo, né, de um momento em que alguns players tiveram que concentrar esforços para continuar, para conseguir se manter operando. Né? E esse foi o exato momento que a gente entrou, no momento que esses players de médio e pequeno porte estavam retomando as suas operações. Né? Grandes players, como companhias aéreas, né, de maior porte, eles conseguiram se manter de uma forma muito mais expressiva no mercado. E quando a gente fala da infraestrutura física, né, é um trabalho de reconstrução, tá? É um trabalho de fomento, né, e quando a gente traz isso para a realidade de negócio, é um trabalho de parceria que a gente precisa desenvolver para recuperar isso. Mas quando você fala de estrutura física, é mais do ponto de vista de equipamento ou de espaço? A questão do espaço ela é preponderante e até esse é um aspecto interessante porque a carga aérea no modelo que nós operamos aqui em São Luís, nós não precisamos de grandes armazéns. Né? A própria característica da carga aérea é a velocidade. Então, para nós, a carga aérea, né, tendo esse ponto, esse foco na velocidade, quanto menos tempo ela passar no nosso armazém, melhor. Tem o dinheiro, né? Mais dinheiro rodando, mais dinheiro circulando, né? Tem mais recursos circulando. Então, é uma recuperação mesmo em termos de equipamento e de capacidade. E é uma recuperação que ela não, quando a gente fala de infraestrutura, a gente trabalha com a cadeia também de uma maneira geral, mas de recolocar São Luís nessas rotas. Né? E aí trazer para dentro da questão do negócio, né, demonstrar a potencialidade e trazer players como esses que passaram a operar a partir do mês de outubro em Teresina, né, em São Luís, alguns focados no mercado de e-commerce, né, que é um mercado crescente hoje, né, e que São Luís e o Maranhão são focos desse tipo de mercado, né, tanto trazendo mercadoria para cá quanto exportando mercadoria a partir daqui. Inclusive, por saber que já se tem uma rota e que já também serve a capital aqui do Piauí, estado vizinho, as empresas, as indústrias, a cadeia aqui da nossa região pode começar a se interessar por fazer com que o avião que vem trazendo retorne levando. Como é que se dá essa... Essa pergunta até eu ia fazer, né? Se essa linha específica, ela consegue trazer a carga de retorno? Isso, e fazer com que quem produz, vende aqui no Maranhão também consiga desaguar seus produtos, enfim. Bom, voar vazio é prejuízo. Né? Esse é um ponto que na aviação voar vazio é prejuízo. Então tem duas características que a gente pode considerar. A operação que ela é nativa cargueira, então é aquela aeronave que ela é dedicada para a operação de carga, que são esses exemplos que a gente está trazendo aqui. Né? Aí a gente tem já um grande espaço, a gente tem uma grande oportunidade para que a produção daqui seja enviada a partir do estado. Porque chega aqui e daqui está embarcando muito pouco ou quase nada. Né? Muitas vezes até por conta desse estigma do custo, né? E que a gente sempre associa à velocidade ou à segurança. Cargas de alto valor agregado, né, podem ter um aspecto de segurança muito maior no mercado aéreo do que vão ter no rodoviário. É ponta a ponta. Sim. Né, ponta a ponta. E a gente espera que nunca aconteça nada lá em cima, né? Então é de ponta a ponta. E existe uma segunda tendência, uma segunda forma de fazer essa operação, que é o aproveitamento do porão das aeronaves de voo doméstico, né, que já circulam dentro do país hoje. E uma coisa, ela depende totalmente da outra, muitas vezes até para ter um equilíbrio de custos. A carga complementa o passageiro, assim como o passageiro complementa a carga. Então, eventualmente, a gente tem destinos em que o porão vai muito cheio de bagagem e nós não conseguimos operacionalizar esse porão. Em outros casos, a gente vai ter momentos em que a aeronave vai ter com poucos passageiros e que o porão vai estar vazio e aí a carga vai voar nesse porão. Então, o avião voando vazio é prejuízo, seja passageiro, seja carga. A ideia é realmente complementar. É uma grande oportunidade para o Estado aproveitar esses espaços para exportar ou para mandar daqui para os outros estados, né, a produção local. A gente estava falando aqui de relance da questão do transporte marítimo, né, de custo, que acaba que a boa parte dele é dedicada a granéis, né? E o complexo portuário de Itaqui hoje é o maior do Brasil, mas é totalmente voltado a granéis, com pouca movimentação de containers. Mas uma das coisas que se tem muito, que é muito valioso para quem trabalha na área portuária, é a questão da retroárea, que são os armazéns e tudo mais. Isso vai acontecer também no aeroporto, de você também, uma empresa que movimenta bastante carga, ter seu próprio armazém, ou vai sempre usar uma área de estoque de vocês? Perfeito. Estamos abertos a negócios.
a visão é muito diferente, né? São Luís tem... o aeroporto de São Luís tem uma área muito grande, né? Um dos maiores aeroportos, um dos maiores sítios aeroportuários do país. Então, hoje a gente tem condições de abrigar armazéns de outras empresas e, quem sabe, até uma própria área industrial dentro do aeroporto. Sim. Por ser um aeroporto internacional, nós temos a característica de ser zona primária. Sendo zona primária, nós podemos desenvolver negócios que outras áreas e outros condomínios não teriam condições de fazer. Explique só um pouquinho para a gente o que é essa zona primária. As zonas primárias. Perfeito. A zona primária é o local onde a carga toca o solo. Então, é uma área onde ela ainda não foi considerada nacionalizada e essa carga ela pode permanecer ali. Durante o período que ela está em nacionalização, alguns impostos não são arrecadados. Existem algumas modalidades, como por exemplo a entrepostagem aduaneira, que permitem que essa carga fique na zona primária, sendo inclusive utilizada no processo industrial e que ela efetivamente só seja tarifada, ou que o imposto só seja calculado e pago, a partir do momento que a nota é emitida já para o destino final, ou enfim, para o intermediário. Isso é uma característica que a zona primária ela proporciona. Em São Luís, nós temos hoje, por ter área e por ser zona primária, a gente tem a capacidade de fazer isso. Ou simplesmente servir como uma retroárea de armazém, para que o produto que chegue seja nacionalizado já siga para essa retroárea, né, guardando o destino final. Quase como se fosse uma zona franca, é isso? Zona primária é o local ou área onde a carga toca o solo e ela fica ali aguardando o processo de nacionalização. Enquanto isso, ela está disponível para alguns regimes aduaneiros, como por exemplo a entrepostagem, que é o momento em que a carga fica aguardando o processo produtivo, né? Não necessariamente existe uma tarifação de impostos e os impostos só são cobrados a partir da conclusão e da venda final. E a carga fica, né, nesse processo produtivo sem necessariamente ser tarifada, o que pode ser visto como um benefício ou como uma vantagem competitiva, né? Você tardia um pouco mais o processo de arrecadação. Mas isso a indústria teria que estar dentro do site? Dentro do sítio aeroportuário, exatamente. Perfeito. Dentro do site alfandegado, e ela fica sobre um regime aduaneiro especial que é chamado de entrepostagem. Muito bom, Muito né? interessante, Jason. Agora a gente vai fazer uma pausa e levar o restante da conversa, que eu tenho certeza que muita gente quer entender mais, já começou a ficar de olho e pensar, opa, acho que eu posso começar a investir no frete aéreo. A gente vai fazer uma pausa bem rápida agora e na volta vamos saber mais sobre o transporte aéreo de cargas no Maranhão. É já já.